Olá, boa noite! Estamos ao vivo, mais uma segunda-feira, mais uma semana iniciando e eu estou muito feliz de estar aqui nessa live ao vivo para poder contribuir na sua vida como pessoa, como profissional, principalmente para você que é profissional de segurança do trabalho, quer desenvolver na sua carreira como profissional. Então, assim, eu fico muito feliz em poder contribuir tudo que eu venho aprendendo. Então aqui eu tenho um resumo de tudo que eu vou falar com vocês aqui hoje. Fiz com muito carinho para vocês. E depois eu vou estar compartilhando também no grupo de aprendizado, tá? Esse resumo que é muito importante, esse teste que nós vamos fazer hoje aqui, que é avaliando a sua inteligência emocional. Avaliando a sua inteligência emocional, o tema de hoje, tá? Então é muito importante que depois no grupo de aprendizado vocês pegam esse resumo aqui e refaçam em casa, que vocês tirem 20 minutinhos para fazer. Vai ser essencial para que você possa desenvolver a sua inteligência emocional, tá bom? Então aqui o tema de hoje é avaliando a sua inteligência emocional. E é muito importante, às vezes você fala, mas Suzmane, você é profissional de segurança e fala desses assuntos, porque é esses assuntos que nós precisamos como profissionais de segurança desenvolver na nossa carreira e como pessoa. Então, é por isso que eu falo disso, porque nós estamos acostumados a falar, ser muito técnicos, isso nós devemos, faz parte do nosso dia a dia. Agora, avaliar nossa inteligência emocional e desenvolver... às vezes, muitas das vezes nós não nos avaliamos. E aí tem um livro aqui também que é como base que eu tiro para poder fazer esses estudos para vocês. Então é tudo com base científica. Então tudo que eu vou compartilhar com vocês é tudo que eu venho estudando, desenvolvendo na minha carreira para compartilhar com vocês, tá bom? Então assim, o tema de hoje é avaliando a sua inteligência emocional. E a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é o seguinte: você tem desenvolvido e avaliado a sua inteligência emocional? Às vezes a gente acha que é uma coisa assim, mas eu já sei o meu perfil, eu já me conheço. Quando eu fiz a minha autoanálise e eu começou a me confrontar de fato, começou a me confrontar e falar, assim, eu vi que tava assim, me incomodando, isso aqui eu sou assim, eu sou assado, é aonde eu vi que eu precisava melhorar em alguns aspectos do meu emocional, do meu equilíbrio, porque eu já vivenciei muitas situações que de fato influenciou na minha carreira. Então eu sou muito assim de ficar me perguntando por que certas coisas acontecem na minha carreira, na minha vida. E aí eu comecei a me perguntar e entender muitas questões do meu comportamento. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Então assim, o que eu vou falar aqui é o tema, a frase que eu vou deixar e vou compartilhar depois aí no Instagram é o seguinte: identificar e reconhecer suas próprias emoções é o primeiro passo das grandes transformações. Então, assim, o primeiro passo de tudo é a gente reconhecer as nossas emoções, o que de fato hoje prejudica o nosso andamento da nossa carreira, principalmente também, porque são pessoas que a gente convive, que somos próximas, é onde nós não temos equilíbrio emocional e inteligência emocional. Então, principalmente, o maior desafio é como a nossa inteligência emocional diante das pessoas que a gente ama, próximas da gente, pessoas que a gente convive no dia a dia do nosso trabalho. Como tem sido as nossas atitudes e comportamentos mediante a isso? Por quê? Hoje tem se percebido um ganho extraordinário de pessoas que desenvolvem a sua inteligência emocional, seja assim, uma promoção no trabalho, seja lidando com as pessoas. Por quê? Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela se automotiva, ela motiva as pessoas ao seu redor. Então essa pessoa é cativante e todas as pessoas querem estar por perto. E eu falo, é muito importante entendermos, como profissionais de segurança que nós somos, nós devemos pensar como líderes, porque nós somos líderes. Mas será que as nossas atitudes têm sido
como líder? Ou você às vezes fala assim, ah não, mas eu não tenho perfil de líder. O líder, ele não nasce líder, ele desenvolve a liderança. Mas para isso tem um preço a ser pago. Um preço de estudos, que eu não vejo que é um sacrifício, é estudos. Você precisa se desenvolver, estudar. E às vezes nós não sabemos por onde começar, não é verdade? Por onde eu começo então para eu me desenvolver, ter um perfil de líder, ter mais equilíbrio, me motivar as pessoas ao meu redor. Então, por onde eu começo? Então, é assim... O que é liderar? É adquirir aptidões emocionais. Por quê? Liderar é o quê? Pessoas. Você vai conviver com pessoas de vários perfis, de várias personalidades. E ali é onde vai ser o maior desafio. Como você vai lidar com essas pessoas? E para você lidar, você precisa trabalhar o seu emocional. Até para você entender as pessoas ao seu redor. Tá bom? Então, outra coisa que eu quero deixar claro aqui para você, às vezes você já é um líder e às vezes você já tem um conflito no seu ambiente de trabalho. Então eu quero dizer o seguinte, isso vai acontecer no seu ambiente de trabalho, é comum você ter conflitos, mas o que vai fazer a diferença é como você vai lidar com aquele conflito que você enfrenta. Então o que acontece? Hoje eu já sofri muita perseguição no meu ambiente de trabalho. Se você já foi perseguido também em algum momento aí no seu ambiente de trabalho, é sinal que você faz a diferença onde você tá. Então isso é comum. E uma das questões que a gente precisa ter e entender que vai acontecer isso. Então isso faz parte do emocional. Por quê? Porque as pessoas se sentem mal quando elas são perseguidas no ambiente de trabalho. As pessoas parecem que estão ali olhando você fazer algo de errado para poder colocar lenha na fogueira, para as coisas piorarem. Mas eu quero te dizer o seguinte, por mais que tenham pessoas assim que você sente que você é perseguido no seu ambiente de trabalho, é sinal que você está sendo luz, é sinal que você está fazendo a diferença. Então eu te digo que você está no caminho certo. Se você está fazendo o que é correto, se você está sendo íntegro e honesto, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Por quê? Pessoas íntegras que estão no caminho certo, elas são perseguidas. E pessoas, eu vou te falar uma coisa, pessoas insignificantes, elas são perseguidas? Não, porque elas não fazem diferença. E eu sei que nós como profissionais precisamos o quê? Fazer a diferença e sermos líderes. E para isso nós temos que saber lidar e entender as pessoas. Esse é o verdadeiro líder. Então o que eu coloquei aqui é a gente buscar as nossas aptidões, né, de talentos e de sabedoria para que nós possamos ser um líder, um profissional de segurança diferenciado na nossa empresa a qual a gente faz parte, tá bom, gente? Então eu quero fazer um teste. Você tá com papel e caneta aí para que a gente possa fazer um teste hoje de avaliando a minha inteligência emocional. Então eu preciso assim que você tenha um papel, tá? E uma caneta. Anotem aí, todos têm um papel e caneta, que aqui eu vou falar com vocês o seguinte: as competências, né, pessoais. O que seriam as competências pessoais? Isso eu falo que é muito importante, gente. A gente não faz, é a capacidade que determina como lidamos com nós mesmos. Às vezes a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções. Então, isso aqui é um teste, que é a capacidade de lidar com nós mesmos. E as competências sociais, que é a capacidade que determina como gerenciamos nosso relacionamento com as outras pessoas, tá? Às vezes você fala, mas que besteira isso. Eu falei assim, isso depois que eu fiz em mim, fez total diferença na minha vida, na minha carreira. Por isso que eu falo pra vocês, gente, eu já tive muitas dificuldades em conviver e lidar com pessoas na minha carreira, no meu dia a dia. Por isso que eu fiz? Eu fiz toda essa transição de carreira justamente por isso. Porque nós buscamos muito a parte técnica, mas a parte emocional e comportamental é onde a gente já acha que nós nascemos assim, que nós não vamos mudar e que é desse jeito e não vai mudar. E não é bem assim. Você precisa se desenvolver. Você precisa ter aptidões,
Mas para isso, não, mas o meu emocional, eu sou muito emotivo, ou eu sou muito ranzinzo, ou eu sou muito sem paciência. Você é muito sem paciência porque você diz que é, mas na verdade não é a realidade. A realidade é que você precisa se conhecer de verdade. Você conhecendo as suas emoções, você vai conseguir equilibrar ela diante dos desafios, das pressões, dos problemas do dia a dia no nosso ambiente de trabalho. E nós, como profissionais, nós somos muito perseguidos. Depende, assim, varia de empresa para empresa. Por exemplo, perseguidos porque o técnico ou o engenheiro, ele vem aqui só para me cobrar o que deve ser feito. Mas a gente tem que mudar isso, por quê? Porque nós somos o quê? Preservamos vidas. E não é só, por isso que as pessoas percebem, lá vem o profissional já ver o que eu tô fazendo de certo ou de errado. A gente não tá ali para isso, a gente tá ali para motivá-los, para cativá-los, para que eles possam valorizar as próprias vidas, tá? Mas para isso a gente precisa nos entender. Então, gente, essa é a avaliação que eu quero fazer com vocês. Então, assim, peguem um papel e uma caneta e marquem aí o que vocês de fato de 0 a 10. Então eu vou falar aqui, olha, um item, um exemplo, tá aqui, ó, autoconsciência emocional. Então o que é a autoconsciência emocional? Identificar as suas próprias emoções e reconhecer o seu impacto nas ações e decisões. Por exemplo, você vai tomar uma decisão muito séria, você é aquela pessoa que fala sem pensar. Na hora de tomar uma decisão, é o impacto que gera na sua emoção, numa ação ou numa decisão que você vai tomar. Então, como tem sido as suas atitudes diante disso? Isso que é autoconsciência emocional, é você identificar as suas próprias emoções. Porque hoje em dia as pessoas, olha, tem casamentos que acabam por causa de falta de inteligência emocional, tem pessoas que perdem o emprego por falta de inteligência emocional, tem pessoas que perdem amigos por falta de inteligência emocional. Então, olha como que isso influencia e nós não podemos. Se nós reconhecermos, entendemos, a gente vai saber lidar muito melhor, a gente vai conviver muito melhor com as pessoas ao nosso redor. E a gente não vai chegar numa segunda-feira e falar assim, mais um dia começou, tem que trabalhar e encontrar com aquelas pessoas. Não, você vai acordar bem entusiasmado para ir trabalhar porque você sabe lidar com as suas emoções e com as pessoas ao seu redor. Tá bom? Então, de 0 a 10, autoconsciência emocional que eu acabei de falar. Anota aí como que tem sido nesses aspectos a sua autoconsciência emocional, tá? O outro fator aqui que eu quero falar com vocês é a autoavaliação precisa. O que seria a autoavaliação precisa, tá? Pessoal, que vocês que entraram depois, eu tô fazendo uma avaliação da inteligência emocional, avaliando a sua inteligência emocional. Então, eu preciso que você anote, pegue um papel, uma caneta e anote a sua faça essa autoavaliação, tá bom? Então, tá, autoavaliação precisa. O que seria autoavaliação precisa? Conhecer os seus próprios limites, tá? E possibilidades, sem supervalorizar e sem subestimar. O que seria supervalorizar? Às vezes a gente se valoriza tanto, às vezes a gente se almeja tanto, e às vezes não é tanto assim como a gente pensa. Ou às vezes você subestima, eu não sou capaz, eu não consigo. Às vezes você acha que você não consegue algo, que você não é capaz de conseguir. Então não subestima a sua capacidade de algo, porque todos nós temos a capacidade infinita, mas você precisa avaliar quais limitações que você tem colocado nessa autoavaliação sua. Eu tenho colocado limitação nisso, naquilo. Um exemplo, você fazer um vídeo, você fazer uma live, é uma limitação, não é fácil, é um desafio você fazer uma live. Eu que estou começando a fazer lives agora aqui no Instagram para ficar mais próximo, interagir melhor com as pessoas. Então, assim, é uma limitação que eu já tive há um tempo atrás, mas hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque eu tenho que me desenvolver, eu tenho que estar sempre em constante desenvolvimento. E do mesmo jeito que eu quero encorajar você a isso. Às vezes a gente tem uma limitação, um exemplo, tem profissionais de segurança que têm limitação de falar em público. Não é fácil, é um desafio, mas a gente precisa desenvolver isso em nós. Então, eu quero encorajar você. Tudo que for que te limita, você precisa desenvolver para que você possa
ser melhor a cada dia, tá bom? Eu não aprendi e não faço o que eu faço hoje, assim, falar em público ou fazer vídeos, que foi fácil, foi um processo de desenvolvimento e o mesmo tem que ser para você. Quero encorajar você, tá bom? E tem aqui a autoconfiança. Então, assim, de 0 a 10, né? Vamos lá, ter um sólido senso de nosso próprio valor, ou seja, capacidades e potencial. Às vezes a autoconfiança nos limita. Por quê? Porque você já acha que sabe e muitas das vezes certas coisas você pode desenvolver. Então, assim, a autoconfiança é importante em alguns aspectos da sua capacidade, do seu potencial, mas a gente tem que entender que precisamos sempre estar em constante desenvolvimento para que a gente possa aumentar nossa capacidade, lidar com pessoas como profissional de segurança. Então você precisa entender isso. Então hoje, de 0 a 10, como que está a sua autoconfiança hoje? Ou vamos colocar em algo que você teria um pouco de dificuldade. Mas você tem essa limitação, mas o que você precisa para que você possa desenvolver essa limitação que você tem nessa área? Um exemplo comum que eu acabei de falar em público. Você tem dificuldade de falar em público? Então desenvolva, faça um curso de oratória, faça um curso de palestrante e você vai falar muito bem. É um processo, tá bom? Autocontrole emocional. Hoje, como que tem sido o seu autocontrole emocional? Manter as emoções e impulsos destrutivos sob controle, ou seja, tudo que não é que assim nós fazemos e depois a gente se arrepende, você tem o controle dos seus impulsos, dos seus rompantes durante um desafio que você passa durante o trabalho, mesmo em momentos de estresse. Você está num momento de muito estresse lá no seu ambiente de trabalho. Como que tem sido os seus impulsos? Você consegue respirar fundo e manter o equilíbrio? Ou você fala sem pensar e depois viu que falou demais? Então, assim, como que tá o autocontrole emocional de 0 a 10? Às vezes a pessoa fala, tá 0. Então, vamos lá, o que você precisa fazer para melhorar isso daqui para frente? Você já sabe, às vezes, as pessoas que às vezes você é difícil de você lidar. Então, como que você vai conviver com isso? Tá bom? Então, você avalia aí de 0 a 10 o que você precisa para desenvolver o autocontrole emocional. E tem aqui a superação. O outro item aqui das competências pessoais, a superação. Possuir um ímpeto para melhorar o desempenho, a fim de satisfazer padrões interiores e de excelência. Ou seja, o que você tem feito para você sentir superado, você superar os desafios de fato, né, para melhorar o seu desempenho? O que você tem feito de desafio que vai fazer você melhorar no seu âmbito, no seu âmbito profissional? Nós, profissionais de segurança, temos que estar em constante desenvolvimento. Sempre reforço isso: leituras de livros, vídeos de desenvolvimento pessoal. Então, a superação é fundamental. E aí é para satisfazer os padrões interiores. Então, assim, de 0 a 10, o quanto você tem desenvolvido isso para você estar sempre se superando. Em vários desafios você supera, sabe? Igual quando você forma no curso técnico, numa graduação. Você fez um outro curso que superou. Então, quanto você tem superado aí as expectativas da sua vida, da sua carreira, tá? Então, é fundamental que você entenda isso. Iniciativa. Como tem sido a sua iniciativa de ser ágil no ambiente de trabalho? Tem iniciativa mesmo, está pronto para agir e aproveitar as oportunidades. Então, assim, de 0 a 10, você tem tido iniciativa ou você tem esperado as coisas chegarem na sua mão para você tentar resolver? Isso tem que ser uma habilidade fundamental de um profissional de segurança diferenciado. Ter iniciativa, ser proativo. Então, assim, você tem tido isso? Você precisa, se não tem, eu tenho pouco, mas as pessoas do meu trabalho não me motivam, mas nós precisamos se automotivar, porque, igual eu sempre falo, nós não vamos mudar o próximo. Às vezes a gente, eu não vou fazer porque ele não fez, mas a gente não vai mudar a pessoa. Então, o que a gente precisa fazer para mudar e melhorar em nós, nesse aspecto? Então, você precisa ver de 0 a 10 o quanto você
tá? No âmbito de iniciativa e quanto precisa melhorar, tá bom? Transparência. Gente, isso aqui é um item essencial, primordial para a segurança do trabalho. Ser honesto e íntegro, digno de confiança. Como tem sido a transparência no seu ambiente de trabalho? Às vezes, eu vou sair mais cedo e coloco lá que eu saí. Enfim, vários fatores que você pode estar fazendo, mas que não está sendo honesto, nem íntegro e nem de confiança no seu ambiente de trabalho. Então é essencial que você tenha transparência em tudo que você fizer na sua carreira, tá bom? Ser íntegro, honesto e de confiança. Se você hoje vai avaliar de 0 a 10 quanto que tem sido nesse aspecto a minha vida. E aí se você vê e você coloca um plano de ação do que você precisa melhorar, tá bom? E aqui as competências sociais, que é a capacidade que determinam como gerenciamos nossos relacionamentos com os outros e com o mundo. Como que nós gerenciamos nossos relacionamentos com as pessoas. E nós temos aqui, e você vai colocar de 0 a 10 em cada item que eu falar aqui, tá bom? Empatia. Como tem sido a empatia de perceber as emoções alheias, compreender seus pontos de vista, interessar em saber do problema da pessoa, ouvir, tá disposta a ajudar. E aí, como tem sido nesse âmbito o seu perfil? Você tem tido empatia pelas pessoas no ambiente de trabalho? Então é essencial que você veja isso também, tá? Porque nós, como profissionais de segurança, gente, precisamos entender esse lado, entender e ver esse lado das pessoas, empatia. E a outro, de 0 a 10, você coloca aí, tá? Quanto tem sido? Consciência organizacional. Como tem sido a sua consciência organizacional de identificar e compreender as tendências, redes de decisão e a política em nível organizacional? Como tem sido a sua consciência organizacional no ambiente de trabalho? Então você precisa avaliar isso também, tá? A sua política organizacional, como tem sido as pessoas ao seu redor, os 5S, se desenvolvido nesse sentido e também incentivado as pessoas também a se organizarem, tá? Serviço, né? Reconhecer e satisfazer as necessidades dos seus subordinados. Como tem sido essa questão com seus subordinados? A questão de satisfazer, né? As necessidades dos seus subordinados, servindo e ajudando os seus subordinados. Mas meu subordinado, ele é difícil, ele é complicado. Não, mas como tem sido as suas atitudes, independente do que for, como tem sido você, como profissional de segurança, lidando com, ajudando a melhorar o desempenho e alcançar os seus objetivos junto com o seu subordinado. Então, é importante você reconhecer isso, a forma de você lidar com os seus subordinados, tá bom? Liderança inspiradora. Então, hoje, orientar, motivar com uma visão instigante. Como tem sido você como profissional de segurança? Você tem sido motivador das pessoas? Você tem sido incentivador, positivo? Como tem sido a liderança inspiradora? Eu sempre falo aqui, nós profissionais de segurança temos que ter isso no sangue, perfil de liderança, de liderar a equipe, de motivar, de ver, olha, hoje eu não tô bem, vamos lá, o que tá acontecendo, vamos ajudar, entendeu? Então assim, isso é muito importante, não é à toa que eu tô aqui fazendo live, é um desafio para mim como compartilhar conhecimentos, mas da minha missão. Então eu tô aqui justamente para isso, é isso que a gente precisa, é incentivar, e o meu propósito é incentivar o máximo de profissionais possíveis. Hoje as pessoas, assim, é muito comum as pessoas não quererem se doar o tempo, doar atenção para compartilhar conhecimentos, mas é o que eu quero levar, e esse conceito, essa missão e essa visão para os profissionais, tá bom? Então vamos lá, desenvolvimento dos demais, né? Cultivar capacidades de orientação, orientar as pessoas a se desenvolverem, orientar as pessoas a quererem mais, aprender e se desenvolverem, os seus liderados para abrir a mente, para entender o valor. E, enfim, nós como profissionais é isso, somos grandes incentivadores e líderes de equipes.
Então, a segurança vai muito além, né, disso, de cobrar um EPI, de fazer uma fiscalização, é muito mais do que criar um procedimento, tá? Catalisação de mudanças. Iniciar e gerenciar mudanças e liderar pessoas em uma nova direção. Então, olha só, a nossa responsabilidade como profissional de segurança. A gente precisa ter essa mente de mudança, de melhoria. Por exemplo, você está numa área e você precisa fazer uma adaptação lá de mudanças, de projetos, de procedimentos, fazer parte disso. Como que você lidar com essas mudanças? Como você lidar com esses desafios? É isso que você precisa entender. Às vezes as pessoas estão muito na zona de conforto e quando surge uma mudança, elas não enfrentam com muita facilidade, elas têm muitas resistências. Então, como você hoje, 0 a 10, como você como profissional tem lidado com as mudanças que acontecem no seu ambiente de trabalho, tá? É muito importante. Gerenciamento de conflitos, ou seja, solucionar divergência entre pessoas, levando à integração e aceitação mútua. Ou seja, você vê lá um conflito ou você está envolvido num conflito, como você reage? Você reage de uma forma solucionando ou você reage de uma forma aumentando o problema? Então, que você possa avaliar de 0 a 10 como tem sido as suas atitudes gerenciando os conflitos. Ou que não seja com você, que seja com a equipe que você lidera lá e aí gerou um conflito e tentar amenizar a situação e resolver da melhor forma possível. Então, como tem sido as suas atitudes nesse aspecto, tá bom? Trabalho em equipe. Isso é fundamental, gente. Nós, como profissionais, temos que ter em nós. Eu falo que tem que ser assim, trabalho em time tem que estar dentro de nós, né? Conquistar a colaboração e o trabalho em equipes com alto desempenho. Então, assim, para que tenha um ambiente de trabalho agradável, a gente precisa ter esse espírito de equipe, de um ajudar o outro, ajuda mútua, para que as coisas fluam de uma maneira mais agradável, mais favorável. Então, hoje, que você possa avaliar isso de 0 a 10, eu sei que acho que eu acelerei um pouco aqui, mas eu vou deixar esse teste, avaliando a sua inteligência emocional, no grupo de aprendizado. Então, você que não faz parte do grupo de aprendizado, eu vou deixar disponível esse formulário e você pode pegar lá o formulário e fazer a sua análise, como tem sido avaliando a sua inteligência emocional. E aí você vai conseguir entender. Por isso que eu coloquei como tema aqui, como frase, eu vou compartilhar a frase aí depois. Identificar e reconhecer suas próprias emoções é o primeiro passo para grandes transformações. Então, se de fato nós quisermos nos conhecer as nossas emoções, o que de fato nos prejudicam, nos atrapalham, e que a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue equilibrar e consegue usá-las no momento propício, adequado, tudo vai mudar ao nosso redor, tá bom? Então, gente, eu não sei se vocês chegaram a notar, mas isso aqui eu vou deixar disponível. Eu tirei desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, muito bom livro, tá? O Poder e Alta Performance. Então, hoje você quer buscar alta performance na sua carreira, na sua profissão. É muito importante isso. Leia livros. Eu vou deixar somente esse formulário hoje, porque eu compartilhei outros livros lá. Leiam livros, façam análises do seu comportamento, das suas atitudes, porque o meu intuito é levar para você esses conceitos para que você possa se desenvolver e ser melhor a cada dia como pessoa e como profissional. E diante de todos esses conceitos que eu venho estudando, onde eu criei o nosso workshop de inteligência emocional aplicado exclusivamente para profissionais de segurança do trabalho, onde nós trabalhamos métodos, conceitos, para que de fato nós controlamos as nossas emoções. Através disso que eu criei, foi todos os estudos que eu fiz para perguntar, por causa dos porquês, né? Muitos porquês que eu me perguntava de muitas atitudes que eu tinha no meu ambiente de trabalho que não condizia com a minha realidade. Muitas das vezes não era aquilo que eu queria falar, ou muitas das vezes não era daquela forma que eu queria agir, e às vezes eu agia daquela forma e eu ficava me perguntando, nossa, eu não deveria ter falado daquela forma, eu não deveria ter feito aquilo. E hoje muitas pessoas às vezes estão assim,
magoando, machucando as pessoas por palavras que ela fala, ela profere, e às vezes ela se arrepende depois. Então eu comecei a estudar e entender isso. E eu falei, nossa, eu posso controlar as minhas emoções, eu posso controlar os meus rompantes, os meus ímpetos. Então, e aí onde eu comecei a entender que se a gente sabe como é o nosso perfil, nós sabemos identificar de fato como lidar com as nossas emoções diante, principalmente dos desafios, não é verdade? Principalmente quando nós estamos nos desafios aí do ambiente de trabalho, tá? Então teve pessoas que entraram, saíram, Rômulo, seja bem-vindo, Nath, seja bem-vinda, Daniel, Vivian, seja bem-vinda, Guimarães, seja bem-vindo, Claudemir, seja bem-vindo, todos, gente, sejam bem-vindos aí. E eu tô muito feliz de quem participou hoje da live. Espero assim que de alguma forma tenha acrescentado aí na sua vida. E eu falo, gente, isso é só o começo. Nós precisamos nos desenvolver. O futuro da segurança do trabalho, eu sempre reforço aqui, o futuro da segurança do trabalho são as pessoas que saibam trabalhar pessoas, saibam lidar com pessoas, trabalhar as emoções e os sentimentos das pessoas. Então, pessoas que não sabem lidar com pessoas não terá mais espaço no ambiente de trabalho. Por quê? Porque ninguém mais tem suportado lidar com pessoas, conviver com pessoas insuportáveis. Mas para isso existe uma solução. A pessoa não nasceu insuportável, às vezes ela tem um trauma do passado e por isso que ela é daquele jeito, ela não sabe conversar com as pessoas, ela age com grosserias, porque às vezes ela tem feridas internas que nem ela mesma sabe. Então depois que eu descobri isso, hoje quando acontece um tipo de situação que eu tenho que lidar com pessoas difíceis, eu já sei os motivos, eu já sei como lidar. Então é muito mais fácil, não vai haver assim, palavras, porque se a pessoa falou de algum jeito que eu não achei legal, eu vou resolver da melhor forma possível. E é isso que eu quero levar para você também. Então, gente, eu vou encerrar essa live, por hoje é só isso. Você que não faz parte do grupo, faça parte do grupo e eu vou compartilhar isso com você. E se você todas as semanas eu tenho compartilhado conteúdos e na semana que vem eu vou falar sobre o perfil comportamental. Essa análise que eu vou compartilhar aqui na live é para você analisar o seu perfil, como que é o seu perfil comportamental. Então, através dessa análise, você vai conseguir saber se você é dominante, se você é influente, se você é uma pessoa mais do seu lado, do seu cantinho, né, mais quieta. E é importante a gente saber disso, tá bom? Então, espero você na próxima live. E aí juntos a gente poder compartilhar aí conhecimentos, que a gente possa agregar um na vida do outro, tá bom? E todos os dias eu tenho compartilhado conteúdos aí que possa agregar na sua vida e na sua carreira, tá ok, gente? Obrigada pela participação de vocês e nos vemos na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!